Olá a todas, a todos e a todes, meu nome é Renato Libardi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos e a história do veganismo. Bom, o que a gente pode falar logo de cara sobre veganismo é que ele não é uma dieta, né? Muita gente acaba confundindo, acaba pensando que veganismo é literalmente um modo, um estilo de vida que é baseado em comer ou não comer animais. E não é bem assim, ele tem fundamentos históricos e ele tem fundamentos filosóficos muito profundos, que eles vão desde Pitágoras, por exemplo, até pessoas contemporâneas como a Angela Davis. É o que a gente sabe mais, a Angela também é vegana. O que a gente poderia então falar que é o fundamento, a base de todo o pensamento, de toda a ética vegana, que não é uma dieta. O veganismo, ele é uma espécie de filosofia, uma espécie de ética que busca, dentro do possível e do praticável, excluir todo tipo de exploração animal, seja do consumo dietético, seja do uso de roupas, cosméticos, entretenimentos e shows com animais, mas fundamentalmente ele parte de uma ética de não violência, de não exploração sobre vidas sencientes. Então o primeiro conceito que a gente precisa pegar aí é o conceito de senciência. Senciência é a capacidade de você poder experimentar ou sentir dor, prazer, alegria, tristeza, frustração, pânico. E isso todos os animais, ou quase todos os animais, pelo menos os sencientes, compartilham entre si. A capacidade, sobretudo, de sofrer. Por exemplo, a gente tem o Jeremy Bentham, que foi um dos primeiros filósofos do utilitarismo a pensar na questão animal. Ele dizia o seguinte: a grande questão não é se eles são capazes de raciocinar, para que nós possamos incluí-los no nosso círculo moral, de consideração moral, mas se eles são capazes de sentir. Afinal, o Peter Singer, tempos depois, ele vai escrever em Libertação Animal, nos anos 70, que a grande questão é exatamente sobre a senciência, já que nem todos os seres humanos são capazes ou podem desfrutar plenamente do exercício da racionalidade. O Singer, ele acaba sendo um tanto polêmico, porque ele vai eleger algumas categorias que não são, segundo ele, plenamente racionais. É o caso de bebês, é o caso de pessoas acometidas por doenças mentais ou pessoas em estado vegetativos no hospital. Então, qual é a grande questão para o Singer, ou para essa filosofia que busca a consideração moral dos animais? É dizer, bom, nem todos os seres humanos são capazes de acessar plenamente a razão, assim como os animais. Então, o que a gente deveria fazer com esses seres humanos? Deveria jogar eles em câmaras de gás, como fizeram os nazistas? Deveria usar esses seres humanos que não raciocinam, não usam a razão, para testes da indústria farmacêutica, de cosméticos? Não, a gente considera que o ser humano ele pertence a uma determinada espécie, e aí o nome vai virar especismo, a discriminação com base no pertencimento a uma espécie. Quando a gente diz, olha, eu vou fazer isso com os animais, porque eles não raciocinam, mas faz com os seres humanos, considera os seres humanos mais importantes, mesmo que nem todos raciocinem, a gente está, de alguma maneira, considerando que só o pertencimento a uma espécie é o suficiente. Então, a primeira grande questão, o primeiro grande fundamento do veganismo é a questão da senciência. A gente pensa que todos os seres que são capazes de sentir, experimentar dor, prazer, qualquer tipo de sensação que tenha um sistema nervoso central, que possam de fato sentir dor, privação, medo, angústia, se bem que a gente pode até pensar, nossa, até que ponto o animal é capaz de sentir angústia ou angustiado? Eu não estou entrando na questão dos afetos, nem da fenomenologia, mas para pensar nessas palavras até como coisas mais abstratas mesmo, experimentar sensações, independente do grau, independente da profundidade desse fenômeno, nós compartilhamos com os seres sencientes, ou seja, com os animais não humanos, a capacidade de experimentar. Essa é a base de toda a ética vegana, é a base da não violência. Nós não gostaríamos que nenhum ser nessa vida fosse dominado, explorado ou visto como uma mercadoria, como um objeto, como algo, um meio para se alcançar um determinado fim. Assim como o vegano considera que os animais não são melhores, a gente também considera importante as pautas como, por exemplo, o feminismo, a pauta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, a comunidade negra, enfim. A gente está lutando por um mundo que pensa que toda a vida, sobretudo a vida senciente,
merece consideração moral, e essa é a nossa primeira base para pensar no veganismo. E em breve a gente também, né, vai passar aqui para falar um pouquinho sobre veganismo político, veganismo liberal versus veganismo popular, e é claro, fazer umas indicações de livros. Então fica ligado que na próxima ou nas próximas a gente vai vir com mais conteúdo, né? Estarei aqui com vocês, e não percam, fiquem, né, ligados. É isso.